Meu Deus. Olá, boa tarde a todos. Mais uma live aqui. Eu, professor Rafael Lara, para oh, meu Deus. Para falarmos sobre sustentação oral. Hoje o nosso tema, hein? Sustentação oral. Ah, o professor Rafael Lara já está aqui. Muito bem. Tô com cara meio de maluca hoje aqui, gente. Peraí, deixa eu arrumar aqui minha cara. Tudo bem. Tema quente, tema bom. E aí, Rafael? Oi, Carol! Boa tarde aí a todo mundo que está acompanhando. Boa tarde, notáveis, advogados, advogadas. Hoje eu vou comentar só advogado e advogadas, que eu acho que um tema de sustentação oral só a advocacia interessa, não é verdade? É isso aí. Que deve ter aqui de gente de advogado para dicas práticas sobre sustentação oral. Ah, nem fixei o comentário, deixa eu botar aqui. Mas fala, Rafael, você é o homem das sustentações? Você, É. Carolzinha, que faz sustentação no Supremo Tribunal Federal, matéria de repercussão geral e tudo mais. Você é chique, quero chegar lá. Ah, sim, Mas peraí. enquanto as pessoas chegam e entram, Carol, eu acho que falar sobre sustentação oral, sinceramente, é um dos meus temas preferidos. Jura? Para mim, o pessoal começou a curtir com a minha cara, Carol, Por quê? por Por causa quê? do meu vídeo dançando no casamento. As pessoas, Ah, elas não têm limite, elas não eu têm vi, ficou limite. bonita Elas aqui. não respeitam esse momento profissional separado dessa história de dançar, né? Mas vamos É. voltar ao que Pena que interessa, ainda porque não era eu muito passei vergonha amigo, senão eu demais. tinha Já descolado passei aqui. vergonha demais no vídeo, não preciso disso. Mas, Carol, eu acho que de todas as aulas que eu vou fazer, quando eu vou fazer uma aula assim e tudo, o que eu mais gosto é sustentação oral, de verdade. Eu acho, e o momento processual da sustentação oral é um momento mais bacana para mim. Então, é sempre legal falar sobre sustentação oral e trazer reflexões, dicas sobre sustentação oral para a turma. É raro, não vamos dizer que isso acontece todo dia, mas você vê um processo se virar um processo na sustentação oral é uma das coisas mais interessantes que se tem no direito, né? Porque é uma coisa assim, já havia um convencimento, já havia um rumo, e aí, de repente, quando a gente consegue trazer uma luz diferente, significa que você acertou. Ó, o Tadeu de Abreu está falando aqui que é bom ter como ex-adverso. Tadeu é um dos grandes advogados que nós temos aqui em Goiás. A gente já fez algumas batalhas muito interessantes em sustentação oral. Às vezes a gente sai vitorioso, quase todas as outras o Tadeu, mas o que importa é que o desafio ele é bom. Mas me diga, Carol, me diga, vamos começar. O que você diria? O que você diria para um advogado ou uma advogada que vai fazer uma sustentação oral e te pede conselhos para essa sustentação oral? O que você diria para essa pessoa? Então, olha, é a minha experiência pessoal de sustentação oral, na verdade, eu me formei foi em 2003, né? Então, vai fazer quase 20 anos de sustentação oral. E eu ainda tenho essa fé que você também mostrou, ou seja, que a gente pode virar, né? Muitas vezes o advogado já entra com aquela cara de perdedor, porque bem ou mal, né, Rafael? A gente sabe que os votos vêm minutados, que existe também uma certa dificuldade em relação ao contexto do corporativismo e tudo, de você levantar uma divergência em relação a outro colega. Então, você já tem contra você, quando você vai fazer sustentação oral, o voto do relator no sentido contrário. Você tem toda a indisposição dos colegas, dos demais desembargadores ou ministros, de contrariarem a proposta de voto do relator. Sem falar que você também tem contra você todo um contexto de decisões contrárias, senão você não teria recorrido e não precisaria fazer sustentação oral. Então, é de fato a luta do improvável, né? Para o improvável acontecer.
mas é realmente mágico. Eu acho que a primeira dica é a gente saber que é difícil, mas que é possível. Então, você não pode entrar com cara de perdedor, que isso aí é a maior baixa astral do mundo. Eu fiz, assim, para a gente pensar em primeira dica mesmo de resgate lá atrás, eu te confesso que eu fiz muito curso é, de fala em público. Oratória. Você fez também? Curso de oratória. É. E você fez também? Eu Não, fazia. para falar a verdade, eu recomendo, e comecei um curso de oratória uma vez e abandonei ele. Mas recomendo fortemente o curso de oratória a todos. A gente tem, inclusive, alguns bons cursos aqui em Goiânia de oratória, bons professores de oratória. Eu acho que vale, porque você acaba aprendendo a organizar melhor o pensamento, concatenar melhor as ideias dentro de um discurso, e principalmente a manutenção daquela cara de fleuma, né? A cara de calmaria, porque você também vai exalar nervosismo se você entrar com uma energia muito alta. Eu acho que a gente tem que ter uma cadência, não pode ser uma coisa monocórdia, né? Aquela energia sempre no baixo, mas também você não pode entrar dando ataque de revolta. Então, eu acho que essa dosagem ela pode ser conquistada, lógico, com o tempo, com a prática, que é o melhor dos professores, mas talvez um curso abrevie muito. Na minha vida, eu acho que aqui no Rio a gente tem uma professora famosa chamada Rogéria Guida. E eu fazia muito esses encontros com a Rogéria Guida, que era uma coisa meio que Alcoólicos Anônimos, porque você se colocava assim, era sempre. Aí tinha um palco, né? Com uma tribuna assim para falar, e as pessoas assistindo. E aí, cada um que quisesse levantava e falava no palco, dava seu depoimento sobre o que quisesse, sobre receita de chocolate, entendeu? Como chorar depois que perdeu o namorado, o que você quisesse. E tinha gente do direito, tinha gente de medicina, tinha gente de tudo. E aí, quando você falava, as pessoas depois, né, davam um feedback. Então, tinha a primeira fala, que era sempre uma palestra da professora Rogério, mas depois tinha essa sessão terapêutica. E aí falava, ô Carolina, você mexeu muito com a mão, ou você. Eu tenho um problema assim, a minha voz é muito gasguita, né? Ela puxa muito pro agudo e isso enche a paciência Sua voz é muito o quê? gasguita, sabe? Ela fica. é, é, ela é chata, ela não é uma voz gostosa, assim, não é aquela voz rouca Gente, que absurdo. Quem aí acha que a voz da Carol é chata, gente? Pelo amor de Não é Deus, aquela né? voz de, como é que é o nome? Vera Fischer, né? Aquela voz assim. Uhum. E aí, com a Rogéria Guida, eu falava assim: bom, Rafael, hoje nós vamos falar sobre sustentação oral. Então, o certo seria eu colocar minha voz nesse tom, né, mais Impostáveis. aconchegante, mais rouco, que seria mais interessante para o ouvinte, mais confortável. Mas como eu não estou sempre pensando na minha voz, eu acabo falando assim, sabe? Deixando escorrer assim esse agudo. Mas quando eu faço sustentação, eu tento, né, fazer essa pegada Impostar a mais. voz, né? Impostar a voz. Bem, amigos, eu quero trazer para vocês hoje o tema da nossa live. Vamos falar de sustentação oral com a voz postada de Carolina Tupinambá. Hoje, espero, depois dos comerciais. É isso aí. Entendeu? Ai, Carol, e Então, aí, mas continua. por Aí você quê? estava Você lá e acha tinha que é terapia mais depois, o desafiador? pessoal falava. Você parou na terapia pós-palco. Não, aí pronto. Aí a gente fazia, né? Aí as pessoas falavam, você está falando muito com a mão, você está falando. E tem gente que não. Isso eu acho horrível. Isso, hoje mesmo eu estava numa sessão, eu acho assim, a pessoa que não escuta o seu próprio silêncio. Então, ela emenda uma palavra em outra, um negócio meio Então, eu gostaria de falar que o reclamante, ele não gostaria. A pessoa Isso não é um tem grito. silêncio. Eu acho surreal isso. Eu acho surreal. Então, às vezes eu tinha alguns vícios de linguagem que a gente tem, que
bobagem que tinha acontecido na minha vida, e aí as pessoas falavam, "Ó, você está falando assim, e o olhar presente, eu falava muito, às vezes assim, olhando para a vida, né? Isso era um erro comum meu. A voz gasguita, o olhar que sumia, e também um outro erro que eu tinha era vícios de linguagem, de ficar falando às vezes, assim, entendeu? Às vezes eu falava isso. Hoje em dia eu não tenho mais isso, não. Mas é isso. E você? Eu adorei a expressão ouvir o próprio silêncio. Ah, eu esqueci, eu estava aqui fazendo a live com a voz que você mandou. Então, Carolina, eu adorei muito a expressão de ouvir o próprio silêncio. Porque quando você ouve o seu silêncio, pode ser algo constrangedor, não? Mas, Carol, olha, uma coisa que você falou lá atrás, e voltando aqui para sustentação oral, que eu achei muito legal, é quando você vai para a sustentação oral e você já está perdendo. Você já está perdendo por voto do relator, você já está perdendo por revisor. Às vezes você já vem se perdendo da sentença, outras não, outras vezes você está sustentando oralmente porque o outro colega recorreu, né? E aí você acaba buscando uma sustentação de manutenção. Mas eu costumo dizer o seguinte: a sustentação oral, ela não pode acontecer só na tribuna. Eu falo isso muito, eu falo isso nos cursos, eu falo isso para os advogados, e eu sei que você também pensa isso. Por quê? Quando que começa uma sustentação oral? Uma sustentação oral, primeiro que ela começa desde quando você atende o cliente pela primeira vez. Quando eu estou fazendo ali aquele primeiro bate-papo com o cliente, eu já começo a pegar ganchos ali que vão servir para uma sustentação oral. Porque a sustentação oral, rapaz, eu vou parar tudo aqui. Vou parar tudo aqui. César Brito, meu querido César Brito, aqui falando, eita, tema importante, o advogado sendo poeta do processo tem na sustentação a oportunidade de mostrar a vida que pulsa no amontoado de páginas monótonas. Carol, eu fiz live com o mundo inteiro. Agora, uma das lives mais bonitas que eu tive a oportunidade de fazer foi com o meu querido César Brito, viu? Ex-presidente do Conselho Federal da OAB, grande advogado, sou um fã, um lorde, é uma das figuras mais incríveis. Mas voltando aqui, então, eu acho que a gente começa a sustentação oral pensando nas frases de efeitos, nasquelas tiradas, nos detalhes fáticos que você acha que você pode explorar no processo. Durante a audiência, você tem que pensar na sustentação oral. Parece um negócio tão desconectado, estranho quando a gente fala. Olha só, por exemplo, eu estava fazendo uma audiência aqui em Goiás e eu estava representando o reclamante em face de uma rede de farmácias, né? Eu advogo para reclamante também, tá vendo, Carol? Se o pessoal acha que a gente só advoga para tribunal, tem muito reclamante. Então, estava representando um reclamante contra a rede de farmácias. E tem um pedido que a gente faz, que essa rede de farmácia fazia aqui, que o reclamante, ele acabava, o gerente da farmácia acabava tendo que pegar numerários, pegar o dinheiro da farmácia no final da tarde, ou no outro dia de manhã, e saía para a rua para fazer o depósito no banco. E andava na rua com aquele dinheiro. E aí você pede indenização por danos morais pelo transporte de numerário, né? E isso é uma lambança. Cada turma tem os seus requisitos, cada turma tem as suas oportunidades. E como a gente tem muito dessas ações, são ações que a gente acaba tendo muita gente que a gente representa contra essas redes de farmácia, a gente acaba que tem decisões aqui do regional de todas as turmas, né? E aí a gente ganhou num detalhe, viu qual foi o detalhe, perdeu num outro detalhe. Eu estava fazendo uma audiência de instrução e o juiz que estava conduzindo o processo perguntou: o senhor perguntou inclusive para o testemunha, o reclamante ele saía com numerário para depositar? Ah, saía. Era todo dia? Era. Ah, então tá bom, obrigado. E encerrou. Aí chegou na minha vez e falou: ó, eu quero saber se o reclamante ia sozinho para transportar o numerário. A gente falou: ah, doutor, e fez a pergunta. Aí eu falei: eu quero saber quanto que ele costuma levar de dinheiro. Aí levou.
Aí eu virei e falei, eu quero saber se ele tem que atravessar a rua para ir no banco. Aí o juiz parou e falou, não, doutor, não vou fazer essa pergunta, né? Que relevância que tem? Aí eu virei para o juiz e falei, excelência, segundo o relator tal da turma X, quando ele não precisa nem atravessar a rua, não dá dano moral. Que já foi argumento de julgamento. Então faz questão de perguntar. Ele falou, então você tá instruindo para o tribunal? Eu falei, olha, com todo respeito, excelência, a gente instrui para o tribunal. É para o tribunal que a gente instrui o processo, não é para o primeiro grau, né? E isso é pensar na sustentação oral que você vai fazer lá na frente. Quanto mais experiência de julgamento fático você vai tendo, você vai pegando esse processo. Então eu perdi um dano moral porque o desembargador falou, ele não precisava nem atravessar a rua. Se não precisa atravessar a rua, não tem dano moral, porque é pertinho, né? E aí eu passei a incluir nas perguntas. Ele atravessava a rua com dinheiro? Chega a ser absurdo, né? Ficar pensando se atravessar a rua, onde que vai isso no processo? Mas a gente acaba pensando assim. Por quê? Aí a gente caminha o processo, prepara tudo. E aí onde que a gente vai efetivamente começar a sustentação oral depois de apresentado o recurso, né? Espera aí, alguém me ligou aqui. Onde que a gente vai efetivamente começar? Nos memoriais. Porque é nos memoriais que a gente tem a chance de não começar a sustentação oral. É até a pergunta do Alessandro aí. Nos memoriais, é para a gente começar a sustentação oral tentando evitar que o relator já venha convencido contra você, né? E aí a pergunta que as pessoas sempre fazem, respondendo ao Alessandro, sim, é muito importante, auxilia muito a entrega de memoriais. E aí a pergunta que o pessoal faz, quando e para quem entregar os memoriais? E essa é uma pergunta que é muito interessante, Porque você tem um timing de entrega de memoriais. Não pode ser nem cedo demais e nem tarde demais. Quando que é tarde? E eu vejo a advocacia entregar memoriais muito nesse momento, Carol. Quando agenda a sessão. Marca a pauta, né? Agenda a pauta, marca, sessão de julgamento desse processo semana que vem, dia 17 de março. Publicou. Aí publicou a pauta, aí o pessoal fala, nossa, vou lá entregar memoriais. Amigo, já era. Tá pronto. Se publicou a pauta, o voto tá pronto. A não ser que você tenha um coelho para tirar da cartola. Que imagina. Vamos entender o mecanismo. Você tem que ter um coelho para tirar da cartola, para depois que alguém já fez todo o trabalho, você falar para ele, olha, esse trabalho que você fez, faltou isso, deveria ser diferente. Por isso que o timing de entrega de memoriais é importante. Então, o que eu costumo dizer? Para a gente pensar sempre, os memoriais, eles têm que ser entregues antes do voto estar pronto, mas não tão antes que ele vai ficar perdido no gabinete, né? Então você precisa conhecer o gabinete onde você está entregando memoriais. Vamos dar um exemplo prático. Você vai entregar memoriais para o ministro Breno Medeiros, lá no TST. Meu amigo, distribuiu, você pode sair igual um desesperado para entregar esses memoriais. De preferência, no dia seguinte à distribuição, você tem que entregar memoriais para o ministro Breno. Por quê? É muito rápido. Ele traz decisões monocráticas, inclusive, que são assim, às vezes, em uma semana ele decide. É uma coisa incrível, né? Em outros gabinetes, que aí a gente não nomina, demora 5, 6 anos para julgar o recurso. Então, se você leva logo após a distribuição, gente, quando for julgar seu recurso, talvez não seja nem esse ministro que esteja lá nesse gabinete. Então, existe um timing muito importante. E aí você tem que encontrar em cada caso esse timing. Você tem que conhecer seu tribunal, você tem que conhecer o Tribunal Superior do Trabalho, você tem que se informar, liga, pergunta, para fazer essa entrega. Isso para entregar os memoriais para o desembargador ou o ministro relator. Agora, para os outros membros da composição, seja desembargador ou seja ministro,
Aí eu sugiro diferente, Carol. Eu sugiro essa entrega de memoriais quando agenda a pauta. Por quê? Ou se não, melhor ainda, quando pelo push você identifica, quando o andamento sai e coloca remetido para incluir em pauta. A hora que coloca remetido para incluir em pauta, é a hora de você entregar para os demais membros da Câmara ou da turma julgadora, né? Porque é aquele momento que os demais vão. Se você vai na distribuição entregar para o relator, para os dois outros membros, ou mais, da turma ou Câmara, você também vai perder a oportunidade de entregar no momento certo. Acho que esse momento certo de entregar memoriais é um detalhe fundamental para a sustentação oral. Concordo integralmente. A Edna também falando, o relator entregar antes e os demais depois de marcar a sessão. É por aí mesmo. Não estou te ouvindo bem. Não sei se sou eu aqui. Carol? Travamos? Não, né? Não, então continuemos. Não, E aí, o que então, mais faço você fez isso. de sustentação? Engraçado que hoje eu fiz duas sustentações, mas a primeira eu até perdi por uma bobagem. Ganhei, mas perdi. Era uma pauta que eu vi o pessoal falando da questão da pandemia e dessa dificuldade de despachar memorial e tudo mais, que é uma realidade, mas repara vendo e aprendendo. Hoje, que era na primeira turma e tudo. E o que que aconteceu? Tô igual você, tô me mudando em obra, aquela confusão. Então, meu escritório, até que hoje eu tô na cozinha, tá vendo? O meu escritório, meu escritório da minha casa, ele tá em obra. E aí eu falei, não vou fazer com esse negócio tudo esculhambado aqui no escritório. Eu vou descer e vou fazer no quarto do meu filho. Muito bem, que foi onde a gente fez a Carol, última live dos notáveis e tudo mais. Hã? o som ficou um pouco abafado. Eu pensei que não É? era só eu, mas a Não, Elzira está falando não aí tenho nem também. o trocinho Eu aqui. acho que é alguma coisa, o celular. Hum, vê. Vamos lá, continua. Aí eu fui no Como? quarto do Rafa, e fiz sustentação de lá. Olha que horrível, Rafael. Não, ia fazer sustentação de lá. Daí, gente, eu já chorei tanto por causa disso. Daí eu peguei e entrei pelo Zoom, né? O TST tá pelo Zoom agora, entrei pelo Zoom e fiquei naquela sala de espera do TST. Falei, uai, gente. E eu era uma das primeiras da ordem de preferência. Aí daqui a pouco o sujeito abriu para mim. Abriu para mim. Só que eu estava. Ai, Rafael, que ridículo. Eu estava com o nome do Rafael, do meu filho, no Zoom. Não reparei, não reparei. Aí quando me chamaram, eu vi. Aí o ministro Valmir falou assim: doutor Rafael, que tá aí? Aí ele, não, na verdade, eu estou vindo aqui, a doutora Carolina Trambá, tudo bom, doutora? Tudo bom, tudo bem. E aí eu falei, não, eu tô no computador do meu filho, ministro, tá bom. Mas estavam procurando um doutor Rafael que estava inscrito. Caramba! Ai, gente. Aí eu peguei, aí daqui a pouco, aí acharam lá o homem, o Rafael, aí daqui a pouco me tiraram do ao vivo de novo, me jogaram para a sala de espera. Eu falei, uai, gente. E estavam chamando, era agravo, o meu era recurso de revista, né? Geralmente chamam todos os recursos de revista primeiro, depois o agravo. Aí eu falei, engraçada, a primeira turma deve ter invertido. Ai, já tinha julgado o meu. Eu Aí já eu sei, peguei, pois é. Não te acharam liguei lá na para. sala. Já tinham. Porque eles vêm antes. Quando você está na sala de espera, você já tinha que ter colocado no Zoom. Carolina Tupinambá, advogado OAB tal. Ai, gente. Aí mas me deu uma dor no coração, que já estava tudo arrumado e era um processo que eu ia ganhar. Tudo bem, eu até ganhei, mas. Até ganhei um pedacinho, mas já chorei tanto, sabe? Podia ter ganhado mais. Nossa, e olha só, que dica interessante para todo mundo, né? Você verificar esse detalhe do nome Isso. quando você entra, tá tudo certo. Nossa, que tristeza. Eu Estava estou ótimo, a aqui. internet O estava grupo é ótima, até estava tudo certo. horrível. Agora, sabe o que eu faço quando eu vou sustentar no TST, Carol?
Porque assim, eu sou super agoniado de ficar lá naquela sala de espera e você não sabe o que está acontecendo, né? Aí eu fico acompanhando a sessão no YouTube. A minha secretária faz isso, só que ela está com Covid. Eu sempre, deu tudo errado, concorreu várias situações. Então, essa semana eu não tive a Mariana para me ajudar. Aí deu essa coisa, sabe? Ah, gente, fiquei no desespero. Mas aí é isso, é só história triste. E tô vendo aqui um colega que me ligou quando eu tinha descoberto esse terror de hoje, o Gustavo. Aí eu já estava chorando, falei, ai meu Deus do céu, Gustavo, não acredito que aconteceu. Mas ele pergunta assim, até onde o acompanhamento do cliente ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha, porque ele gera uma energia, né, uma expectativa. A segunda sustentação que eu fiz hoje, que aí deu certo, tudo bem, eu entrei, era no regional. A cliente pediu o link para poder assistir. O cliente assistir, eu acho o máximo, porque aí ele vê que você fez tudo por ele, até para acreditar quando perdeu e para comemorar quando foi bom. Mas na hora H, quando você está de mãozinha dada no presencial, o cliente estar ali, eu acho que dá uma, sei lá, eu acho que pelo menos me tira um pouco o conforto, sabe? Eu fico preocupada em falar para o cliente e às vezes, muitas vezes, o cliente não sabe que a linguagem que você deve ter, né, para o órgão julgador é diferente. Então, você quer falar o que o cliente gostaria que você falasse, mas às vezes o cliente é ignorante. Quando o cliente é do jurídico, aí tudo bem. Mas quando é um cliente leigo, eu acho que dificulta. Hoje mesmo era. Aí a cliente falou assim: não, eu adorei a sua sustentação, doutora, não sei o quê, mas a senhora devia também ter falado isso. Mas era um negócio assim, não era nem objeto do recurso, entendeu? A gente tinha ganhado, não tem nada a ver. Mas o cliente, você fica naquela, né? Tentando que o cliente se sinta acolhido pelo sistema de justiça e ao mesmo tempo você tem que fazer para ganhar. Então, eu acho que o cliente acompanhar não por timidez, por problema nenhum, mas eu acho que eu como advogada, eu fico um pouco dividida em agradar o cliente, mas fazer o que é certo, né? O que eu acredito que vai trazer mais resultado. Não para o Gustavo sempre acompanha, mas é do jurídico, é diferente. E tá Carol, vendo que o olha mundo só, está caindo aqui, gente? Não sei o que é, não. Essa hora. olha só. Essa história do levar o cliente, etc. Eu, primeiro, acho que não faz a menor diferença para a sustentação oral, levar o cliente ou não, porque ele não participa, né? Ele está lá, quieto, assistindo. Isso é uma coisa muito pessoal do advogado. Tem colega que pode ficar um pouco mais ansioso com a presença do cliente, né? E se o colega fica ansioso com a presença do cliente, aí é péssimo o cliente ir junto acompanhar, porque tudo que você não precisa é de um advogado estar ansioso. E esse fator de estar ansioso não é porque o advogado é mais preparado ou menos preparado. Eu acredito muito que isso é característica pessoal, né? E uma sustentação oral ok, normal ficar ansioso. Eu não fico, é uma característica minha. Eu não muda nada a minha vida, o meu cliente está ali assistindo ou não. Mas eu tenho muitos colegas aqui do escritório que trabalham comigo, que se o cliente estiver assistindo, eles ficam tensos. Aliás, tem gente aqui no escritório que se eu estiver assistindo a sustentação, trava. Fala, pelo amor de Deus, você não vai assistir a minha sustentação, né? Ninguém merece. Agora, eu gosto do cliente acompanhar. Eu gosto dele acompanhar a sustentação. Eu gosto do cliente pedir a petição, eu mando petição para o cliente, não tenho nenhum problema com isso, sabe, Carol? Tem gente que acha até um desaforo o cliente pedir a petição para ler antes da gente fazer, né? Essa é A, besteira. a maioria dos colegas acha até um desaforo. Eu não acho nunca, eu mando, não tem problema nenhum e etc. Mas, em algumas situações, por exemplo, vez ou outra a gente representa associação, sindicato, um coletivo de pessoas. Aí eu acho legal chamar o pessoal para assistir presencialmente, porque traz o peso do mundo real para a decisão, para o processo. Olha de Verdade, é. quantas pessoas que a gente está falando, né? Olha de quantas pessoas que a gente está falando. Então, acho que isso é algo relevante nesse sentido. Agora,
Pergunta do Gustavo: ajuda ou atrapalha? Conversa com o advogado do processo. Ó, eu não gostaria que você fosse, nem avisa o cliente, se for o caso. Avisa depois do julgamento, né? Cada um com o seu cada um e respeitando as características individuais para cada um. Agora, Carol, tem alguma outra pergunta aqui que eu vi? A Maria está falando assim: como podemos acompanhar? Gente, se vocês puderem jogar as perguntas na caixinha de pergunta, facilita muito para a gente, porque elas vão se perdendo no chat e é ruim a gente ficar procurando depois, né? Mas olha Esse só: foi. como podemos acompanhar sustentações quando não somos nem parte nem advogados? Agora, na pandemia, tudo está passando pelo YouTube, Maria José. Tudo está passando pelo YouTube. Então, você descobre lá a sessão, entra no YouTube e acompanha. Quando não está em pandemia, não sei como é que isso vai ser depois da pandemia, se volta, se não volta, enfim, isso é outro assunto. Aí é só indo e acompanhando presencialmente, tá certo? Mas tinha uma pergunta aqui. Tem sustentação também, Achei, que eu achei. acho. Trabalhinho e compliance ADV. E se Ah, você é contratado por outro advogado quando a pauta já está marcada? Insiste nos memoriais ou acha que é pior? Vou falar aqui que eu particularmente faço. Vai depender muito do processo. Na maioria dos processos, eu não insisto na entrega dos memoriais. Porque se ficar insistindo com essa pauta muito próximo, com o desembargador pessoalmente, às vezes é até um fator de estresse ali, né? Mas eu sempre vou mandar. Eu sempre mando para o gabinete e despacho que seja com a assessoria, tá? Quando está muito perto da sustentação. Sempre que tem espaço, aí não. Agora, eu tento. Dependendo da gravidade, do que envolve o processo, aí eu não abro mão de jeito nenhum. Pode ser amanhã que eu falo, ó, preciso entregar, que seja 10 minutos antes da sessão, preciso fazer essa entrega para falar e vai para a sustentação. Na maioria das vezes, uma dica que eu dou para todos os colegas advogados, o Carol, não sei o que você pensa disso. Gente, quando você vai despachar com o desembargador, quando você vai despachar com o ministro, seja o mais objetivo possível. Prepare-se para falar tudo que você tem que falar para ele em 5 minutos. Se a conversa alongar, é por causa dele, não por sua causa. Por quê? À medida que eles passam a saber que você tem essa objetividade e vai conseguir colocar tudo para ele ali de uma forma muito objetiva, de uma forma muito objetiva, até te recebe mais rápido, né, Carol? Até te recebe mais rápido, porque sabe que otimiza ali, você não vai ficar rodeando toco, como a gente fala por aqui. Você vai ficar rodeando toco ali no processo, etc. Então, assim, acho que a gente tem que ser muito objetivo. Todo mundo tem muita coisa, está muito acumulado. Eles têm que nos receber, mas a gente também tem que entender que é uma agenda grande, que é um volume muito grande de processo. Então, sempre que eu tenho que despachar com o ministro desembargador, eu me preparo para falar tudo que eu tenho para falar em 5 minutos. E a partir dali surgem alguns questionamentos da assessoria, que normalmente vai junto, do próprio ministro, do próprio desembargador, e se esses questionamentos surgem, a gente vai. E os memoriais, fazer memoriais inteligentes, né, Carol? O memorial. Nossa, de vez em quando eu vejo memorial, o pessoal repete o recurso com outro formato. Não, gente. isso, besteira. Memorial de 10 páginas. É. Gente, isso é uma ação civil pública mais complexa do mundo para você fazer um memorial de 10 páginas. Memorial é um roteiro. Um roteiro para falar, ó, isso aqui tá no ID tal, nesse momento aqui, então, ó, presta atenção nesse documento aqui. É um negócio tão objetivo, tão sintético, memorial, não é? Tudo que você tinha para gastar seu latim, você já gastou no recurso, né? Então, os memoriais têm que ser muito objetivos. Senão, ninguém vai ler. Você acha que vai ler o recurso de novo? Ainda mais se já tiver pautado. Não é? Não, realmente. Agora, outra coisa de dica. Você escreve o que você vai falar antes? Carol, eu faço roteiro. Eu não escrevo o que eu vou falar. Eu faço um roteiro, assim, no sentido de quais os temas que eu vou enfrentar, quando eu vou me referir a objeto de prova,
eu coloco nesse roteiro o ID da prova, qual que é, um trecho de um depoimento, um trecho da perícia, alguma coisa, se é no TST ou mesmo uma questão jurídica no TRT. É muito raro, Carol, eu investir tempo da sustentação em questões de direito no TRT. É muito raro, porque eu acho que ali no TRT a gente ainda está no clima de prova, a não ser que seja uma matéria muito especial, muito peculiar, tipo uma decisão nova da SDI da semana passada, né? Então, aí sim, mas raramente eu fico explorando matéria de direito no TRT. No TRT eu exploro mais fato mesmo, a não ser algumas questões pontuais, evidentemente. No TST, se a gente não traz fato, se você ficar falando de fato demais, aí que afunda mesmo, não é esse o objeto. Então eu faço aquele roteiro ali dos itens. Eu quero citar, se eu tiver um julgado, como eu brinquei dessa daí da semana passada para julgar, aí eu coloco ele ali, mas um roteiro ali, uma paginazinha ali na minha frente, só para não ficar nada de fora. Assim, a audiência eu também faço assim, normalmente. Faço só esse roteiro com tópicos. Eu não preparo as perguntas, etc. Mas não é nem o que eu recomendo para o pessoal aqui do meu escritório, por exemplo. Eu já recomendo o contrário. Eu falo, ó, faça as perguntas, vá com as perguntas preparadas, coloque um roteiro um pouco mais detalhado na sustentação oral, mas pelo amor de Deus, sustentação oral não é leitura. Fica lendo na sua sustentação oral, porque não tem nada pior, né? Não resolve. Tem gente que vai ler o recurso na sustentação oral. Você não sabe nem sair de casa para ler o recurso lá na hora da sustentação oral. Pode colocar print no memorial? Depende do contexto, não é proibido. Não é proibido colocar um print. Se é um print de um documento, por exemplo, você está tirando um print daquele documento do processo, numa situação excepcional, que esse documento é um documento que vai virar seu processo inteirinho contra aquela sentença de primeiro grau, acho que sim. Acho que sim, mas não é algo que de rotina a gente traria para o memorial, né, Carol? Eu acho, depende muito. Agora, eu coloco o memorial, a sustentação em roteiro, mas assim, eu te confesso que, a não ser, até aquela sustentação do dia a dia, que eu faço roteiro de qualquer jeito, mas quando é uma sustentação que é mais, que eu sinto ser mais difícil, eu confesso para você que eu escrevo tudo, aí faço o resumo do que eu escrevi, aí depois faço o resumo do resumo, entendeu? Para ficar bem na minha cabeça assim e evitar a leitura na hora. Eu acho que não tem demérito nenhum ler na hora, mas sem dúvida que dá uma. Eu acho que tem um ganho de performance se você não ler. Então, quando eu acho que é muito. Que o caso é muito desafiador e que tem muito potencial recurso, eu acabo fazendo isso. Aí eu faço primeiro o que eu falaria tudo. Aí depois resumo do que eu falaria. Aí depois o resumo do resumo do resumo. E aí sim, aí vira um roteiro. Mas mesmo assim, é um roteiro que dá para botar na palma da mão para evitar essa leitura. As perguntas eu faço. Até hoje eu faço. 20 anos fazendo pergunta. Eu acho que é mais do perfil. Não significa que realmente vocês tenham mais segurança ou não. Eu sou desesperada, eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa, não sei o quê. Então eu acabo fazendo as perguntas igual quem se formou ontem. Faço as perguntas, roteiro faço sempre. Se eu estou num momento mais desesperado ainda, além do roteiro, eu faço o discurso e resumo o discurso. E agora, deixa eu te perguntar, uma outra pergunta que colocaram aqui, né? Se a pessoa cita o ministro que tem livro, não sei o quê. Aí entra naquele tema, as caponices da sustentação oral. Você for falar em nome de alguma em nome do filósofo, e não sei quem nome que você falou, Sumiu o seu som, Carol. Sumiu o seu som. e cortou meu som? Voltou o seu som. Mas essas cafonices assim da sustentação oral, você se seduz por elas? Você de vez em quando fazer uma citação, sei lá, explicar? Depende. Depende, sabia?
Tem sustentação oral que você precisa criar um clima, uma Eu empatia. já paguei isso também. Já fiz até poesia no meio da sustentação oral. Eu acho que tudo depende do caso. Cada caso é um caso, gente. Não tem receita de bolo. Tem sustentação oral que é extremamente técnica. Tem sustentação oral que eu falo bravo. Tem sustentação oral que eu falo mansinho. Tem sustentação oral que eu cito. Tem sustentação oral que eu viajo na maionese. Começo com um poema. Teve uma sustentação oral muito legal essa. Eu estava representando 53 pessoas de um concurso público da Petrobras, sabe? E eu comecei a sustentação oral, gastei quase um minuto falando nomes, tá certo? Falando nomes. E o que era essa, esses nomes que a gente vinha falando? O que é esse negócio aqui, gente? E aí? Pergunta ao Rafael Lara, quando ele vai deixar de botar chifre? Eu? Não, eu sei o que é isso aí. Tem um ser humano aqui em Goiás que me achou para Cristo e tá me atacando em tudo quanto é rede e etc. Aí fica bloqueando a pessoa e ela faz um perfil falso e entra e fica falando. Eu e minha esposa já fomos até na delegacia por conta disso, registrar a ocorrência. E aí fica Loucura, vindo e né? aparecendo. Não, é loucura mesmo, loucura mesmo. Eu Pessoa tem tempo, né? simplesmente bloqueio quando eu tô. Mas voltando aqui, né? Ah, Voltando aqui. Ai, gente, processar quem tem dinheiro para pagar não resolve, não. Voltando aqui o que eu estava falando. Ah, da sustentação lá da Petrobras, Carol. isso, uns 50 Aí era pessoas você começou a falar com pessoas. nomes. E era uma coisa de um concurso público, era um negócio assim, complicado, sabe? Um negócio super complicado. O pessoal começou a trabalhar e aí veio o tribunal, cassou a decisão, Carol, cassou a decisão. E de repente a Petrobras, depois de 2 anos e meio que esse pessoal 2 anos que o pessoal estava trabalhando, ia sair para a rua. E o pessoal largou emprego, largou concurso, largou não sei o quê. Aí eu entrei no processo e fiz um embargo de declaração. E aí, na hora da sustentação oral, o que acontece? Eu cheguei, Carol, e falei, no primeiro minuto, eu falei, senhores, eu tenho aqui o fulano, que é pai do Ciclanim, casado com a Beltrana, que trabalhava em tal lugar. Eu tenho aqui o fulano. Eu gastei uns 2 minutos elegendo umas 5, 6 pessoas e contando com quem que eles eram casados, de quem que eles eram pais, aonde que eles trabalhavam antes. Só no teatrinho, mas vale, no E contexto aí eu vale. parei e falei, então esse processo aqui hoje, nós não estamos falando só de direito, nós estamos falando dessas e de mais não sei quantas famílias e etc. Resumindo, eu não reverti a decisão, mas eu saí de lá com uma decisão, uma decisão do tribunal falando, ó, até o trânsito em julgado não pode mandar ninguém na rua. Ué, atende bem, não atende? Você, resultado, eu não reverti, vai, pô. Tá contando a Então, história do atende bem. fracasso. Carol, Agora vem cá. 50 minutos de live, a gente tem que partir para o fim, até porque Isso, hoje a gente tem de frente com notáveis. isso, daqui a pouquinho. Mas olha só, eu só vou lembrar o seguinte: o Val, não sei, Florivaldo, falando que assistiu uma sustentação oral sua e brilhante, e a dele foi uma lástima. Agora, Floresvaldo é isso, só amigo, para falar Floresvaldo é que isso é amigo, tá? importante. Tá Você pode jogando assistir a confete. sustentação dos outros, isso é. Você quer ver uma pessoa que eu adoro assistir sustentação oral? Do ministro Barroso, quando ele era advogado. Ele tem É, site, né? Aí ele bota todas as sustentações orais. Eu acho inspiradores, acho o máximo. O jeito da oratória dele, acho o máximo. Aqui no Rio, a gente tem um monte, né? Tem vários colegas, principalmente assim mais velhos, da velha guarda, que sustentam assim, que eu não me canso de ver. E aí eu acho que procurar também no YouTube desses pessoais, desse pessoal assim mais é, é, bandeirão mesmo, né? Que já está aí
há muito tempo, eu acho que vale, porque a gente aprende muito também. Carol, ó, para responder. Primeiro, Paulo Basílio, não é 19h30, é 19h15 o de frente com notáveis hoje, Isso, viu? Já isso. arruma o seu horário aí, porque 19h30 você já vai ter perdido o primeiro caso. Temos 8 casos práticos que eu e a Carol vamos enfrentar no de frente com notáveis hoje, na comunidade notável. O pessoal mandou esses 8 casos, tem uns casos lá bem interessantes, hein? Olha a pergunta. Valquíria, boa tarde. Vocês fazem memoriais orais com QR Code? Acham que ajuda? Não sei, Valquíria. Eu acho super legal. Eu acho super legal, mas eu não fiz ainda não. Por que eu não fiz ainda? Eu, eu, eu conversei uma vez com um assessor e falei desse negócio. Falei que eu achava o máximo, né? Super tecnológico e tal. Aí o assessor virou para mim e falou: Rafael, não tem tempo para isso não. Eu falei, poxa, eu pensei que ajudava, porque eu pensei em fazer um resumo do processo, né? Oralmente ali. Disse que ele falou, não tem tempo pra isso não, ninguém tem tempo pra isso não, vou parar. Aí ele me desanimou. Mas eu já vi outras pessoas dando feedback muito positivo, tá certo, Valquíria? Então, assim, não sei dizer mesmo, não sei Eu dizer faço mesmo. e sempre, eu coloco assim 3 minutos, entendeu? Eu falando e, e dei sorte. Todas as vezes que eu fiz, pior que eu mesmo, todas as vezes que eu fiz eu ganhei até hoje. Mas enfim, mas Rafael, então eu vou cuidar dos nossos casos aqui para a gente poder entrar 19h15, encerrar essa live aqui e quarta-feira que vem estamos aí novamente, tá? Fechou, temos que definir depois o tema da quarta-feira que vem, hein? Tá. Beijo, Carol. Beijo, querido. Fica com Deus. Até mais Tchau, tarde. tchau. Até daqui a pouquinho.